Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Portal de Luz. Vamos começar, como sempre fazemos, com a prece na voz de Chico Xavier. Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos, capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes, nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que lhes saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti através da oração, porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus. Neste último dia 3 de fevereiro, uma sexta-feira, desencarnou em São Paulo o nosso irmão Paulo Rossi Severino. Nascido em maio de 1933, ele faleceu aos 83 anos de vida, uma vida repleta de trabalho no bem e muita produtividade. Ao lado de sua irmã, Marlene Nobre, que conduzia originalmente o nosso programa Portal de Luz, ele desenvolveu uma linda e inspiradora obra dentro do movimento espírita. Ele foi professor quando jovem, de 1951 a 1971, no Colégio Pais Leme, uma instituição muito respeitada naquela época e que se situava na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta e era dirigida pela família Rossi. Ex-alunos até hoje relembram que se sentiam acolhidos pela escola como se fossem filhos e que os professores, mesmo os que não pertenciam à família Rossi, eram todos disciplinadores e ao mesmo tempo amorosos. Ao lado de seus pais, Ida e Pedro Rossi Severino, de Marlene e de seus outros irmãos, Gamaliel, Caibar, Pedro e Denizar, além de outros colaboradores, Paulo iniciou e construiu para todos nós um imenso legado dentro do movimento espírita.
E é sobre isso que gostaríamos de falar hoje. Por exemplo, o grupo espírita Caibar Schutel, fundado por seus pais em 1954. Lá, ele atendeu centenas de pessoas em sofrimento ao longo de anos, doutrinou espíritos com sabedoria e amor, inclusive há quem diga que ele foi um doutrinador exemplar, capaz de arrebatar o coração de quem o ouvisse. E ainda acolheu e formou médiuns e passistas. Além disso, Paulo se tornou com o tempo um dos pilares norteadores para todos que frequentavam e ainda frequentam o Centro Espírita Caibar Schutel, uma referência para muitos, com a sua voz que transmitia ao mesmo tempo autoridade moral e carinho paternal. Ele foi, ao longo dos anos, uma figura essencial para o Centro Espírita Caibar Schutel. Enquanto a sua irmã, doutora Marlene Nobre, precisava ausentar-se por vezes em viagens ao redor do mundo, representando a Associação Médico Espírita do Brasil, ou em suas pesquisas para escrever os livros, Paulo permanecia, garantindo o andamento perfeito do centro. Também nas atividades assistenciais, Paulo tomou a frente em várias ações no Lar do Alvorecer, uma entidade situada na cidade de Diadema, na Grande São Paulo, e fundada por sua família em 1965. Lá são oferecidos até hoje inúmeros cursos profissionalizantes, evangelização infantil, assistência médica e odontológica, além de auxílio material para os mais necessitados. Era Paulo quem organizava a distribuição de sopa aos carentes, fornecia o material escolar gratuito para as crianças. Hoje, nós podemos encontrar no quadro de voluntários da entidade algumas pessoas que foram, lá no passado, acolhidos pelo Lar do Alvorecer, prova da eficácia e da seriedade com que são realizados os trabalhos. O jornal Folha Espírita foi outra nobre tarefa abraçada por Paulo Rossi Severino. A primeira edição do jornal foi publicada no dia 18 de julho de 1974, na livraria da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O jornal sempre teve como proposta abordar temas e acontecimentos da atualidade, no Brasil e no mundo, sob o ponto de vista do espiritismo. De assuntos vindos do campo da ciência e da medicina até política, trazendo também, é claro, temas doutrinários, entrevistas com personalidades do movimento espírita, entre outros. Vale lembrar que inúmeras entrevistas memoráveis com Chico Xavier foram também publicadas no jornal e depois compiladas no livro Lições de Sabedoria, no ano de 1996, da Fé Editora. Paulo Rossi foi diretor do jornal por todo o tempo em que esteve encarnado. É interessante notarmos que Paulo preservou sempre uma postura que mesclava autoridade e amor, que talvez tenha começado a ser cultivada desde os primórdios da sua carreira de professor e até os seus últimos dias de atuação no movimento espírita. Era assim mesmo que os frequentadores e os voluntários do grupo espírita Caibar Schutel o viam, um professor sábio que amava os seus alunos como se eles fossem filhos seus e que tornou-se um exemplo para todos nós. Vamos agora chamar a nossa querida Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, quando se fala em autocontrole, na maioria das vezes, logo pensamos em nos controlar para não explodirmos perante uma situação. Acredito que a maioria concorda comigo, não é mesmo? Já pensaram no quanto nos preocupamos em manter o nosso ambiente doméstico seguro? Providenciamos portões, portas, trancas, limpamos a casa, utilizamos inseticidas para combater as pragas e por aí vai. No entanto, não raro, somos descuidados com o inimigo oculto que se instala no nosso ser, sob o nome de canseira, nervosismo, angústia e preocupação. Pior, quando não nos damos contas da nuvem de pensamentos
obsessivos que contaminam toda a atmosfera mental do nosso lar, tirando a paz daqueles que amamos e que passam a viver um verdadeiro pesadelo sustentado pelos miasmas tóxicos desses pensamentos e sentimentos mantidos por nós. Difícil de aceitar, né? Mas quando nos frustramos conosco mesmos e percebemos os estragos que deixamos devido à nossa impulsividade, não raro buscamos o auxílio da medicina e nos colocamos como portadores de doenças nervosas que procuramos controlar através de calmantes e antidepressivos. Até quando continuaremos a nos enganar, a nos esconder nas asas das enfermidades psíquicas para justificar a nossa falta de autocontrole? Conforme nos ensina o mentor Emmanuel no livro Encontro Marcado, psicografado por Chico Xavier, diz assim: queiramos ou não, somos senhores de nosso reino mental. Por mais que busquemos tratamentos e receitas de calma, em última análise, a solução definitiva pertence a nós mesmos. Conheço uma mulher de muitos talentos. Ela é comunicativa, inteligente, profissional e mãe de família assim, dedicadíssima. Porém, de um temperamento tempestivo. Não lida muito bem com tudo que contraria sua forma de pensar, de ser e de agir. Então, facilmente se encoleriza, explode, não ouve nada de ninguém na hora de explosão. Realmente, ela fica cega e surda. Grita, esbraveja, exige e até desfaz das outras pessoas envolvidas no fato que motivou a sua cólera. Certo dia, ela precisou sair mais cedo do trabalho para tratar de uma urgência dentária e se dirigiu com o próprio veículo para o consultório que ficava no bairro um pouco mais distante do seu local de trabalho. Acontece que durante o trajeto caiu uma daquelas chuvas torrenciais que costuma cair no verão. Logo se fez pouca visibilidade e o trânsito intenso. Foi quando, parada num semáforo, quando este se fez verde, seu carro foi atingido de raspão por uma motocicleta, riscando o para-choque e a lateral do veículo. A nossa companheira ficou irada, e sem considerar que estava no meio da avenida, quando caiu uma intensa chuva, saiu raivosa para fora do carro. Porém, o condutor da moto já havia desaparecido em segundos. Foi uma explosão daquelas, acompanhada de muitos impropérios e lágrimas. Nada adiantou em termos práticos, porque o seu carro estava riscado. E os transeuntes que vivenciaram a cena, embora o desconforto da gritaria e choradeira, continuaram o seu trajeto. Bom, no dia seguinte, ao comentar o ocorrido com uma amiga, disse: nossa, fulana, acredita que na hora em que saí do carro, estava chovendo muito, eu abri o guarda-chuva, mas sei lá como, ele se destruiu por completo. Não sobrou uma vareta no lugar. E olha que este guarda-chuva era excelente, comprei durante uma viagem. Foi então que a sua amiga lhe disse: eu acho que o seu guarda-chuva absorveu toda a sua raiva, que emanou, né? Como se fosse um para-raio. Percebam que a protagonista da nossa história não se lembrava de modo algum como aquele super guarda-chuva se desfez daquela forma. Bom, eu contei esse episódio, gente, só para ilustrar o quanto a nossa falta de autocontrole pode nos prejudicar. Vejam que a nossa amiga poderia ter consequências bem piores, além do carro riscado e do guarda-chuva quebrado, não é mesmo? Atentemos, porém,
que mesmo que as fraquezas às quais trazemos hoje sejam decorrentes de ações infelizes que praticamos em existências passadas, somos livres na esfera íntima para controlar e educar o nosso modo de ser. Estamos hoje vivendo esta nova oportunidade por dádiva de Deus. Enfrentemos os nossos problemas e desafios com trabalho e estudo. Explosão de cólera ou saídas pela tangente do desculpismo só piora as circunstâncias. Necessário se faz nos contermos e nos governarmos. Somos chamados a viver cercados pelos outros, família, sociedade, porém estruturamos os nossos próprios destinos, conforme a nossa vontade. Finalizando com o ensinamento de Emmanuel, Deus criou em cada um de nós um mundo por si. Daí, este mundo íntimo só pode ser melhorado, transformado e alcançar a sua essência divina por decisão e atitudes próprias de cada um. Pensemos nisso. Até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. E agora, ficamos com o Momento Doutrinário, com o nosso amigo Maida. Amigas e amigos do Momento Doutrinário, estamos felizes por mais uma vez podermos juntos refletir sobre os ensinamentos que os Espíritos trouxeram para a humanidade. Hoje vamos trazer para reflexão os ensinamentos do Espírito Bezerra de Menezes, Bússola da Alma, contido no livro de psicografia de Chico Xavier, Entre Irmãos de Outras Terras, lição número 9. Diz Bezerra de Menezes: surge a prece na existência terrestre como chave de luz inspirativa, descerrando as trilhas que parecem impedidas aos nossos olhos. Ensina sempre no silêncio da alma, e quando não resolve os problemas ou não afasta o sofrimento, ilumina a mente e fortalece a resignação. Contato com o infinito, toda oração sincera significa mensagem com endereço exato, e se por vezes flutua entre riso e pranto, termina sempre por elevar-se aos páramos superiores, onde já não existem temporariamente nem alegria nem dor, apenas paz de alma. Oração é diálogo. Quem ora jamais monologa. Até a petição menos feliz tem a resposta que lhe cabe. Procedente das sombras, atende aos compromissos na hora certa. A pontualidade é o fiel moral da balança do tempo. Dá e receberás. Auxilia e alguém te auxiliará. Existe a caridade como receita ideal para todos os males. A imparcialidade de julgamento há de começar em nós, com a benevolência para com os outros e severidade para nós mesmos. Quais são os pontos de contato de sua vida com a verdade?
Que relação existe entre você e o mundo espiritual? Expressa a exemplificação, o conjunto dos reflexos de nossos atos. Toda opinião retrata o opinador. Constitui a vida uma longa viagem em demanda aos portos da felicidade perfeita. A prece é a bússola que nos coloca sob a direção do Senhor, cujas mãos devem pousar no leme da embarcação do destino. Ora sempre, e o barco dos teus dias nunca se transviará sob as nuvens das trevas. Oremos sempre com o fervor da alma e não com os lábios, pois é o melhor elixir para as nossas dificuldades. Boas reflexões, ore sempre. Saúde e paz e até o próximo encontro. Paulo Rossi Severino escreveu alguns livros pela Fé Editora. Trouxemos para mostrar para vocês o primeiro e talvez o mais conhecido deles, que se chama A Vida Triunfa. E o último, publicado no ano passado, em 2016, O Legado de Marlene Nobre, Lembranças de um Companheiro. No primeiro, que foi publicado em 1990 e feito por Paulo, juntamente com a colaboração de uma equipe da Associação Médico Espírita de São Paulo, há o relato sistematizado de 45 casos de cartas psicografadas por Chico Xavier, endereçadas aos parentes das pessoas desencarnadas. O livro segue uma sequência que inclui entrevista com cada família, informações gerais sobre o contexto do desencarne, contendo nome, data de nascimento e de morte, causa da morte, e a mensagem propriamente dita, psicografada pelo médium. São mensagens lindas, onde o espírito consola os seus familiares, esclarece desentendidos sobre a ocasião da sua morte e ainda traz uma luz sobre a continuidade da vida no plano espiritual. Ao final, o livro apresenta ainda conclusões interessantes sobre atitudes sugeridas pelos desencarnados para os seus parentes, como, por exemplo, trabalhar no bem, evitar lamentações. Mostra ainda que os espíritos comunicantes utilizam expressões, apelidos, referem-se a acontecimentos que apenas parentes muito próximos poderiam saber, o que ajuda a confirmar ainda mais a veracidade das mensagens psicografadas por Chico. E o título desta obra, A Vida Triunfa, foi sugerida pelo próprio Chico Xavier ao autor. O segundo livro que nós falamos, que se chama O Legado de Marlene Nobre, Lembranças de um Companheiro, relata a vida e a trajetória da sua irmã, desde a infância, a carreira na medicina, a convivência com Chico Xavier em Uberaba, a fundação do jornal Folha Espírita ao lado do marido Freitas Nobre, os trabalhos do seu grupo espírita, palestras ao redor do mundo, os livros, os serviços assistenciais por ela desenvolvidos até os últimos dias de sua vida. O livro contém também fotos de diversos momentos relatados por Paulo. Marlene, que desencarnou em janeiro de 2015, é mostrada neste livro de uma maneira verdadeira, um exemplo muito inspirador, onde encontramos uma mulher incansável, estudiosa, abnegada e completamente comprometida com a divulgação da mensagem espírita cristã. Ambos os livros são importantes por nos mostrarem que devemos valorizar o bom uso do tempo em nossas vidas, sem desperdiçarmos os recursos da inteligência e do conhecimento que nos foram dados por Deus. O próprio Paulo Rossi Severino, com a sua trajetória tão rica e produtiva, com a sua conduta humilde e resoluta, parece nos indicar terminantemente o caminho a seguir. Trabalhar no bem, sem esmorecer, sem desanimar, não importando quais sejam as intempéries do caminho. Fica aqui a nossa homenagem a Paulo Rossi Severino e a toda a sua família. Tenham uma boa semana e até a próxima.